voltamos para mais uma videoaula e nós vamos começar, né, quer dizer, vamos dar continuidade aí ao módulo 6, que é Histórias, né, e Evolução do Planeta Terra. Na última aula eu já havia feito aí com vocês uma introdução e havia deixado alguns exercícios para que vocês viessem aí a estar respondendo. Nesta aula eu vou fazer, tá, a correção desses exercícios e vou voltar aí explicando um pouquinho mais sobre esse módulo 6. Bom, pessoal, eu havia deixado para vocês fazerem um exercício da página 341. O exercício número 1, ele falava das transformações pelas quais o nosso planeta passou, né? Demorou muito tempo para ocorrer. Como eu disse para vocês, existe o tempo histórico e o tempo geológico. O tempo geológico é dividido em eras, em períodos, né? São milhares e milhares de anos, até mesmo bilhões de anos. É muito difícil encontrar rochas primitivas preservadas depois de tanto tempo e tantas modificações. Sabemos que a história das transformações ocorridas nos sistemas ambientais terrestres podem ser descobertas com base nas informações que estão presentes nas rochas. Então a gente consegue fazer o quê? Consegue analisar essas rochas e tirar algumas conclusões aí que ocorreram durante esse período geológico. Como é chamada a escala de tempo da evolução da Terra? Como é chamada será essa escala, né? Justifique sua resposta. Olha só, ela é chamada de escala do tempo geológica, que é o tempo de existência da Terra desde a formação das primeiras rochas e da parte sólida que formou a superfície terrestre até os dias atuais, com intervalo de bilhões e milhões de anos. Foi o que eu havia dito para vocês no início desta aula, né? Essa escala geológica, ela não é uma escala histórica como a nossa, que mede aí poucos anos, né? 100 anos, 150 anos, não. Ela mede de bilhões, né, a milhões de anos. Então o nome dessa escala é a escala geológica do tempo geológico. Na questão 2, ele está falando que a Terra tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Desde a sua formação, vários acontecimentos transformaram o planeta até, né, consolidar hoje aí no modelo atual. Explique como a litosfera e as primeiras rochas se formaram. Quais são as teorias aí para essa formação da litosfera, que é chamada de crosta terrestre? Lembre-se, quando eu falo de litosfera, eu estou falando da crosta terrestre, onde nós vivemos, onde foi formado o solo, onde as plantas e os seres vivos vivem. O lento processo de resfriamento deu origem a uma fina camada de rocha solidificada e, portanto, as primeiras rochas. Então, ela foi solidificando, né, com o resfriamento desse magma, que é o magma que foi expelido aí pelos vulcões e pela Terra ser aquela bola incandescente de fogo, e isso foi formando aí a crosta terrestre, a litosfera. Lembrando, pessoal, que em vermelho estão as respostas, tá? B. Tais acontecimentos não foram presenciados pelos seres humanos. Então, como os cientistas chegaram a essa conclusão? Como eles chegaram a essa conclusão? Porque se não tinha nenhum ser humano para estar fazendo lá toda essa análise, para estar documentando tudo isso, né? Eles chegaram analisando as rochas e os fósseis, os restos aí de animais, tá? E plantas, por meio de técnicas de datação. Então eles utilizam esses fósseis, essas rochas que se formaram há milhões e bilhões de anos e fazem aí essas teorias, tá? A questão 3, nós temos uma imagem ali, né, dos Flintstones, sentado aqui num dinossauro, e aí ele fala assim: nas histórias do desenho animado apresentado, os personagens convivem com dinossauros. Tal situação só é possível porque se trata de uma obra de ficção, uma coisa que não existe. Quando eu falo em obra de ficção, eu estou falando de uma coisa que não existiu. Explique por que na vida real, considerando a história da Terra, isso seria impossível. Bom, pessoal, seria impossível porque os seres humanos eles não viveram na mesma época que os dinossauros, né? Ele fala aqui, ó, os dinossauros e os seres humanos têm ocorrido porque os dinossauros viveram e foram extintos na era Mesozoica e os seres humanos surgiram na última era, que foi a era Cenozoica. Tá? Quando os seres humanos surgiram, já faziam quase 65 milhões de anos que os dinossauros haviam sido extintos. Então, isso aqui é uma obra de ficção. Não, os seres humanos eles não conviveram com os dinossauros. A4. Observe as imagens da camada da Terra, né, que nós temos lá na página 333 334 da apostila, e identifique as principais camadas existentes no interior da Terra, citando a característica de cada uma delas. Nos slides passados, eu havia trazido para vocês. Inclusive, pessoal, junto com a videoaula da semana, eu mandei também os slides. E durante essa semana eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou postar a videoaula e junto vou mandar esses slides aqui para uma melhor visualização, a melhor correção desses conteúdos. Bom, primeiro nós temos a crosta terrestre, que é a camada mais fina,
sólida e superficial da Terra, onde nós vivemos, né? O manto superior, tá? Que ele é rígido, mais rígido, chegando a temperatura de até 600 graus Celsius. O manto inferior, que pode atingir a marca de 1.300 graus Celsius, e seu material possui uma textura mais plástica, tá? Núcleo externo, mais líquido, a temperatura pode atingir 3.500 graus Celsius. E o núcleo interno, que tem ele é mais denso, tá? Alguns cientistas aí, né, na sua maioria alegam que ele é feito de ferro e níquel, então ele seria sólido, e suas temperaturas aí podem ultrapassar os 6.000 graus Celsius, tá? Ele sendo aí, então, mais quente que a superfície do Sol. Questão 5. A teoria da deriva continental foi elaborada por Alfred Wegener no início do século XX. Qual foi o principal motivo dessa teoria ter sido recusada por diversos cientistas na época? Essa teoria, pessoal, o que Alfred trouxe? Que embaixo da nossa crosta terrestre ela era composta de várias placas tectônicas, placas rochosas que navegavam sobre o manto, que navegam sobre o manto, né? Mas durante o século XX, essa teoria ela não foi aceita pela maioria dos cientistas. Por quê? O desconhecimento sobre a dinâmica das camadas do interior da Terra e a então pequena quantidade de evidência de movimentação das placas tectônicas dificultava a comprovação da teoria de Alfred Wegener, tá? Então, isso aqui, pessoal, eles não tinham aí todos, né, os aparelhos tecnológicos, eles não conseguiam associar aí os terremotos, os vulcanismos a essa teoria. Bom, aqui nós temos o mundo, tá? Placas tectônicas, eu trouxe para vocês. Aqui é como se fosse, como eu disse para vocês, ó, um grande quebra-cabeça que está logo abaixo da crosta terrestre, navegando sobre esse manto. Aqui nós temos os limites das placas. Olha só, o Brasil está bem no centro da placa sul-americana. Isso confere a nós uma certa estabilidade, não tendo aí a ocorrência de vulcões e grandes tremores. Aqui, ó, pessoal, a área de separação das placas, tá? Quando ocorre a separação da placa, se chama movimento divergente. E aqui a placa de choque, né? Áreas de choque dessas placas, que são chamadas aí de áreas de limites convergentes, onde elas se chocam. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas aqui nessa mesma aula. Bom, mas como surgiu, né, a teoria da tectonia das placas? Como eu disse para vocês, surgiu com Alfred, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, com o avanço tecnológico. Lá no período da Guerra Fria, houve muitos investimentos em tecnologia, tá? Havia aí uma certa disputa ideológica entre Estados Unidos e antiga União Soviética, e isso gerou aí grandes descobertas tecnológicas. Os sonares permitiram estudar o fundo dos oceanos, e aí, através desse estudo, eles chegaram à conclusão que existiam sim placas tectônicas, porque havia ali a divisa entre elas, tá? A litosfera encontra-se divididas em placas tectônicas que se movimentam em cima de uma camada plástica, um manto, que também pode ser chamado de atenosfera. Então a crosta terrestre pode ser chamada de litosfera e o manto pode ser chamado de atenosfera. O motor que faz mover as placas litosféricas é o calor interno da Terra, chamadas correntes de convecção. O calor que emana, tá, do núcleo, tanto interno quanto externo, ele faz com que esse manto ele esteja em constante movimento. E essas placas, elas navegam sobre esse manto, então ocorrem aí os vários eventos sismológicos na qual a gente presencia. Placas litosféricas. São 7 grandes placas e temos mais algumas pequenas, tá? Temos a placa euroasiática, a placa africana, placa norte-americana, placa sul-americana, que é onde o Brasil está, né, assentado, placa indo-australiana, placa da Antártica e placa do Pacífico. Essas são as principais 7 placas. É claro que existem outras menores aí. Bom, pessoal, eu falei para vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre os movimentos dessas placas. Ele pode ser o quê? Divergente. Olha só como que está ilustrado aqui. A separação dessas duas placas, tá? São as placas que se afastam, situam-se nas dorsas oceânicas, os chamados rifts, tá? Existe o Rift Valley ali, por exemplo, no continente africano, onde ele está se separando do restante do continente. Formação de nova crosta oceânica. Então, quando você fala em movimento divergente, você está falando no afastamento dessas placas. Limites convergentes, olha a diferença aqui, quando há o choque entre essas duas placas, tá? São as placas que se aproximam, elas se localizam aonde? Nas zonas de fossa oceânica, crosta oceânica e crosta continental.
pode se formar uma montanha, porque com o choque ao soerguimento da crosta terrestre, quando você choca essas duas placas, há aí um levantamento desse relevo, pode formar uma montanha, né, que é uma crosta continental, ou até mesmo no fundo do mar aí, pode formar também o relevo submarino. Destruição da placa, tá, mais densa, por afundamento no manto, quer dizer, a placa mais pesada, ela vai afundar, e a placa mais leve, que é a placa oceânica, ela vai acabar subindo aí, criando, olha só, a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Nós temos aqui o Oceano Pacífico, a placa de Nazca, que é uma placa continental, por isso ela é mais densa e mais pesada, ela vai afundar, para a placa sul-americana ela vai subir, tá? Então a gente consegue perceber o quê? Que no encontro dessas placas tectônicas existem aí a formação de grandes cadeias de montanha, como a Cordilheira dos Andes, que nós temos aqui no oeste da América do Sul. Limites conservativos, quando existe ali, pessoal, eu costumo dizer, né, o deslizamento de uma placa próxima à outra. Placas que deslizam lateralmente uma em relação à outra. Situam-se nas zonas de falhas transformantes, tá? Perpendiculares aos rifts. Não há formação nem destruição da crosta. Pode haver ali pequenos, médios e grandes tremores, mas não há aí nenhum tipo de formação de fenda, de vale, né, de falha, e nem mesmo aí a formação de grandes cadeias de montanhas, tá? Aqui nós temos, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a teoria da deriva continental. Eu trouxe para vocês aqui como eram esses continentes aí antes de nós conhecermos hoje a formação de cada um deles. Os continentes, será que os continentes já estiveram unidos? Estudos e teorias dizem que sim, tá? E eu vou mostrar para vocês por que essas teorias, esses estudos estão cada vez mais embasados cientificamente. Os continentes já estiveram unidos? Em 1569, o mapa do mundo era baseado nos conhecimentos da época e mostrava semelhanças no encaixe das margens atlânticas dos continentes. Então, se a gente observar, olha só, a gente observa que a costa leste do Brasil, ela se encaixa perfeitamente na costa oeste do continente africano. Alfred Wegener, tá? Ele foi o criador da teoria das placas tectônicas. Ele viveu de 1880 a 1930, nasceu em Berlim, foi astrônomo e professor universitário de meteorologia e geofísica na Áustria. Expôs na sua obra A Origem dos Continentes e Oceanos a teoria da deriva continental. Morreu numa expedição à Groenlândia. Eu já havia falado um pouquinho com vocês sobre ele, tá? E aqui a gente tem um histórico da vida dele. A teoria da deriva continental. Em 1915, né, Wegener formulou a teoria da deriva continental, segundo a qual os continentes se movimentam através do globo terrestre. Que nós vimos ali, onde essas placas tectônicas elas se movimentam em cima desse manto aquecido aí pelo núcleo. Deriva continental. Segundo essa teoria, teria existido um supercontinente denominado Pangeia, que se chamou Pangeia, rodeado por um único oceano que se chamava Pantalassa. Então, todos os continentes aí, eles estavam unidos antes aí dessa separação. Inicialmente, a Pangeia fragmentou-se e dividiu em duas, né? A Laurásia, tá? A norte, e a Gondwana a sul. Então, houve uma separação aí, formando dois super grandes continentes. Os dois continentes continuaram a se fragmentar, a se separar, originando os continentes de menores dimensões que se têm, né, movimentado a deriva ao longo do tempo, até ficarem na posição que apresentam atualmente. Então, aqui tem aqui no período Jurássico, tá, 135 milhões de anos atrás, o período Cretáceo, 65 milhões de anos atrás, e hoje a gente consegue observar, mas se nós pegarmos aí, tá, esse nosso planeta, a gente vai ver o quê? Que existe aí uma junção, que a gente consegue aí uni-los como um grande quebra-cabeça. No hemisfério norte, né, nós temos a Laurásia, que deu origem à América do Norte, a Ásia e a Europa. Era um grande continente que se separou em dois, Laurásia, né, e Gondwana. Gondwana, no hemisfério sul, deu origem à África, América do Sul, Antártica, Austrália e Índia, tá? Esse grande continente denominado Pangeia deu origem à Laurásia e à Gondwana, que sucessivamente deram origem a essas partes do nosso planeta. Aqui, tá? Nós temos aí essa ilustração.
Onde mostra aí quando era Laurásia e Gondwana, quais são os locais que pertenceram à Laurásia e quais foram os locais que pertenceram ao supercontinente Gondwana. Argumentos morfológicos. O que, né, eu trouxe para vocês o que vem aí sustentar a teoria das placas tectônicas, tá? Os contornos das costas dos continentes separados por oceanos que parecem poder se encaixar como pedaços, né, de um puzzle, que significa um grande quebra-cabeça. Como eu já disse para vocês, aqui nós temos a costa leste do Brasil e a costa oeste do continente africano que se encaixam perfeitamente. Argumentos paleontológicos. Aparecimento de fósseis, né, de organismos idênticos em zonas continentais, hoje separadas por largos oceanos. Então a gente consegue perceber o quê? Que há, tá, espécies animais muito parecidas, por exemplo, dentro do território brasileiro ou aqui na América do Sul, como no território africano. Esses são argumentos paleontológicos. Olha só, réptil parecido com o mamífero viveu no Triássico. Réptil parecido com o mamífero viveu no Triássico médio de 1 metro. Planta fóssil do Paleozoico. Pequeno réptil fluvial do carbono hipérmico, tá? Então isso daqui são aí os argumentos paleontológicos. Argumentos paleoclimáticos. Distribuição atual das evidências de glaciares, né, dos mares. Simulação de como os glaciares estariam dispostos numa calota polar no hemisfério sul se os continentes estivessem unidos. Então a gente mostra aqui para vocês como esses continentes estariam se estivessem unidos. Argumentos litológicos. A presença de rochas do mesmo tipo e da mesma idade em diferentes continentes e locais hoje separados. Foi o que eu disse para vocês, principalmente aqui na América do Sul e no continente africano. Bom, pessoal, por hoje, tá? Nossa aula termina por aqui. Eu vou deixar para vocês realizarem os exercícios da apostila, página 342 e 343. Nós vamos estar finalizando o módulo 6 na próxima aula e já iniciando o último módulo da apostila. Como eu disse no começo da aula, eu vou estar enviando para vocês tanto a videoaula quanto os slides, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar. Um beijo e até mais.